Bom, bom dia ou boa tarde, não sei o horário que vocês vão assistir essa aula, né? Meu nome é Alex, eu sou professor do curso de Medicina, do curso de Enfermagem, do curso de Biologia da UFMS e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de um vírus que é muito comum na infância, né? A gente já vai ver quem que é e que quando ele se manifesta lá na melhor idade, ele pode causar sérios problemas da saúde, causando muita dor, causando muito desconforto, muitas vezes até incapacitando a pessoa por algum tempo, tá? Acredito que vocês já ouviram falar dele, né? O vírus é chamado de herpes zoster, tá? Então, o título da minha palestra, da minha aulinha aqui é O Perigo do Herpes Zoster na Melhor Idade. Então, por que um vírus que causa uma infecção lá na infância, lá quando a gente é criança, e que sempre é uma infecção bastante benigna, ou seja, bastante tranquila normalmente na infância, por que quando ele reaparece lá na melhor idade, ele pode ser um grande problema de saúde nessa população, tá? Então, esse vírus, o herpes zoster, é o causador de uma doença que a gente conhece muito bem lá da infância. Hoje, muitas crianças nem chegam a ter a doença, né? Ou quando tem uma forma muito, muito leve por conta das vacinas, né? Mas muitos de nós tivemos essa doença lá na infância. É a famosa catapora, né? Então vocês devem lembrar, né? Acredito que muitos tenham tido, quando era criança, a catapora, né? Se não tiveram, provavelmente algum irmão teve, algum priminho teve, às vezes os filhos tiveram, né? Então a catapora é uma doença da infância, muito comum na primeira infância ali, que causa, né, essas lesões na pele, que vocês podem ver aqui na foto do menininho, né? Então forma-se umas erupções na pele, né, umas bolinhas da pele cheias de líquido e elas coçam bastante, né? Pode durar mais ou menos de 7 a 10 dias, depois elas vão secando, né, e desaparecem completamente, tá? Esse período que a gente fala, dura mais ou menos 7 dias, é o ciclo de replicação dos vírus, de uma forma geral. Então, de uma forma geral, o corpo reage contra esses vírus, destroem esses vírus e aí o corpo então reage, né, bem contra a doença e elimina a doença, tá? Então esse vírus que causa a catapora, ele é um vírus que pertence a uma família de vírus, tá? A família dos herpes vírus. Dentro da família dos herpes vírus nós temos vários vírus. Um deles é aquele que causa a herpes labial, que muitos podem ter ou pelo menos conhecer pessoas que têm. Então, não é o mesmo vírus da catapora, mas eles são da mesma família, tá? Então, aquela herpes labial que dá nos lábios é também um herpes, tá? Então, dentro da família dos herpes vírus tem o herpes zoster, que é o que causa essa catapora lá na infância. Como é transmitido a catapora na infância? Basicamente por transmissão por gotículas da saliva ou pelo ar, né? Então as criancinhas começam a ir na escola, começam a ir na creche, acabam se contaminando. Porque às vezes uma criança coloca a mãozinha na boca, coloca a mão na boca do coleguinha, né? Ficam ali muito próximos, então há essa transmissão. Apesar de ser uma doença da infância de caráter benigno, ou seja, que ela geralmente, na grande maioria das crianças, tende a ter uma boa eliminação, ou seja,
a criança tem a doença, fica realmente com mal-estar, fadiga, perde um pouquinho do apetite, mas naquele período de 7 a 10 dias somem todas as lesões e a criança melhora. Alguns casos podem ter algumas complicações, como infecções nas feridas, principalmente quando a criança coça, às vezes com as mãozinhas sujas podem infeccionar. E em casos muito raros pode acontecer comprometimento do pulmãozinho da criança ou até do cérebro da criança, que é causando um quadro que a gente chama de encefalite, que é uma inflamação lá no cérebro. Mas esses casos são bastante raros, tá? E o que acontece quando a gente pega a catapora? Então, como eu disse, a gente pega a catapora lá quando é criança, né? Causa essas infecçõezinhas na pele. Aqui na criancinha aparece só no rosto, mas dá no corpo inteiro, tá? No tórax, no tórax, na barriguinha, nas costas, nas pernas, nos braços, tá? E depois o corpo vai reagindo. Só que essa família de vírus, que é os herpes vírus, aonde se inclui o herpes zoster, ele tem uma característica muito interessante, não para nós como pacientes, né? Mas para nós como pesquisadores, a gente vê que ele tem uma característica muito interessante porque ele tem uma capacidade de se esconder no nosso corpo. Então, quando o sistema imunológico, nossas defesas do corpo reagem contra esse vírus, então, ele corre e foge lá para os nervos, né? Então, no corpo nós temos vários neurônios, tá? Que são os nervos que a gente, né, fala. E lembrando que a gente tem a coluna, né? E lá na coluna saem várias ramificações dos nervos. E eles fazem o quê? Eles entram nessas células nervosas, entram lá no nervo e ficam lá escondidinho. A gente fala, né, no termos técnico, científico, que ele fica latente. Mas o que é latente? Ele fica basicamente escondido. Ele fica lá protegido. Por quê? Porque dentro do neurônio, o corpo não consegue reagir. Não consegue ir procurar ele para eliminar esse vírus. Então ele fica lá guardado. E ele pode ficar lá nesse neurônio por anos, décadas, certo? E aí ele vai ficando lá. Enquanto você está vivo, ele está lá. Está lá. Multiplica um pouquinho lá dentro do neurônio, mas ele só fica lá. E por que acontece, então, aqui, o herpes zoster, né? Se a gente falou, bom, tem a catapora, mas por que remanifesta lá no idoso? Então, nos indivíduos idosos, né? Ou da melhor idade, como a gente pode falar, naturalmente o nosso corpo, né? Quando a gente vai envelhecendo, ele vai desgastando, né? Nosso joelho já não é mais o mesmo, nossa coluna já não é mais a mesma, nossa, eu como alguma coisa mais pesada, já não faço uma digestão tão boa. O nosso sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo, ele também envelhece. É chamado de imunossenescência, que é um envelhecimento do nosso sistema de defesa. Quando isso vai acontecendo, o nosso sistema de defesa, ele vai diminuindo a sua capacidade de combater as doenças, né? Então, aquele vírus lá, que era o vírus da catapora, lá da infância, que ficou latente lá nos nervos, escondidinho lá no nervo, é muito comum ele ficar nos nervos torácicos, que são esse aqui do tórax, né, do peito da pessoa, ou próximo do abdômen. Então aqui na foto a gente consegue ver na lateral aqui do corpo. E aí, com o envelhecimento do nosso sistema imune, nosso sistema de defesa então diminui, o vírus entende, a defesa diminuiu, eu posso agora atacar. E ele sai então agora do nervo e migra para a pele. E nessa migração da pele, ele causa umas lesões que são diferentes um pouco, né? Tem uma característica ainda que similar, mas são um pouquinho mais diferente daquela que era a catapora lá da infância. Agora as lesões também são bolhosas, mas elas ficam mais
grudadas uma na outra. Então eu tenho mais bolhas num pedaço de tecido, num pedaço da pele menor, né? E isso vai causar bastante dor. Então tem uma sensação de queimação nessa região, coça muito, o lado fica doloroso. Como é na região aqui perto das costelas, ou às vezes perto do peito, a pessoa relata, né, o paciente relata, muitas vezes que ele sente até dificuldade na hora de respirar. Porque quando a gente respira, a gente enche o pulmão, né, e nossos músculos aqui do lado das costelas, eles abrem, né, eles dilatam para a gente poder encher o pulmão. Esse movimento é doloroso, né? Então, ele é bastante doloroso. E tem um quadro quadro técnico chamado de neuralgia. O que é neuralgia? É uma dor no nervo. Como ele sai ali do nervo, ele migra ali do nervo, ele começa a inflamar aquele nervo. E essa inflamação no nervo causa muita dor. E essa dor do nervo é chamada de neuralgia, tá? E essa dor ali dos nervos, ela pode durar por muito e muito tempo. Então, por que eu tenho um risco maior no paciente da melhor idade, do paciente idoso? Porque, como eu tenho um enfraquecimento do sistema imunológico, o herpes zoster, então, tem a capacidade de sair lá do nervo e causar essas erupções. Apesar de ter mostrado aqui nessa figura uma erupção aqui perto do abdômen, do tórax, tem pessoas que podem ter na face, tem pessoas que podem ter nas pernas, nos braços, nas regiões axilares, nas regiões do pescoço. Então eles podem dar em muitos lugares, mas é bastante comum nessa região do tórax e do abdômen, tá? Então, aqui a gente vê, ó, nas costas da paciente, vocês estão vendo as lesões aqui, as lesões bolhosas. Essa aqui já está numa fase mais final, as bolhas já começaram a secar. Olha na face da paciente, olha, compromete até a parte de cima do olho, da testa, próximo aqui do nariz, tá? Então, quais são os impactos dessa doença, né? O maior problema da doença é a dor que ela gera, o desconforto que ela gera. E diferente da catapora, que era uma doença que durava ali de 7 a 10 dias, as bolhas mesmo na catapora ficam próximo de 5 dias, né? No herpes zoster, essa lesão pode durar mais tempo, né? E a neuralgia, depois da infecção, que é a inflamação do nervo, ela pode durar por até anos depois da infecção. Então, tem pessoas que relatam que demorou semanas para melhorar, tem gente que demora meses para melhorar, e há relatos de pessoas que já passaram mais de ano e sentiam ainda a dor, né, essa dor do nervo ali, essa inflamação do nervo naquela região. Então ele se torna bastante debilitante, porque você imagina passar semanas, meses com dor. Então se é aqui na região da face, né, como essa senhora aqui nessa figura, ou nas costas, ou no tórax, só o fato de eu respirar eu vou sentir dor. E isso é por semanas, por meses, né? Então essa dor, que é muito longa de duração, ela pode ser muito debilitante. Ainda tem um impacto na qualidade de vida. Por quê? Porque se eu estou sentindo dor o tempo inteiro, qualquer movimento que eu faça aqui, porque eu vou pegar uma compra, porque eu vou fazer alguma coisa, porque eu vou pegar meu netinho, porque eu vou fazer qualquer atividade em casa e eu sinto dor, isso limita a minha qualidade de vida, né? Vai afetar minhas atividades diárias, vai afetar meu bem-estar geral. Então, o herpes zoster pode ser muito debilitante e ter um impacto na qualidade de vida do paciente. Além disso, ele também pode interferir no sono e no humor. Por quê?
Porque se eu sinto dor o tempo inteiro, se está no tórax, se eu estou deitado e eu me movimento para virar na cama para dormir, e isso gera dor, isso vai dificultar o meu sono. Quando a gente não dorme muito bem, isso vai, né, de pouco em pouco afetando o nosso humor, né? A gente pode ficar deprimido, a gente pode se sentir frustrado, né? E isso tudo vai corroborar, né, ajudar a uma má qualidade de vida do paciente. Então, é uma doença que tem um potencial bastante ruim, né, de trazer uma limitação bastante grande na vida do paciente, né? Aqui a gente tem outras figuras, olha, que a gente pode ver aqui na região das costas, nas regiões das axilas e no peito. Aqui também, ó, na região da axila e no peito, vindo. Vocês conseguem ver que é uma bolha muito maior que o que a gente tinha lá na catapora. Elas ficam uma grudadinha na outra e formam como se fosse um grosseiro, assim. Em alguns lugares eles chamam essas lesões de cobreiro. Eu não sei se aqui também é usado esse termo, né? Pode ser que em outras regiões também, ou aqui tenha outros nomes conhecidos, mas popularmente o pessoal conhece em alguns lugares como cobreiro, tá? É o herpes zoster. Então, algumas outras complicações, dor intensa nas lesões, então dói bastante. Imagina aqui perto do braço, qualquer movimento que a gente vai fazer com o braço, abrir o braço, pegar um copo, lavar uma louça, fazer qualquer coisa, vai sentir dor, né? Pode causar infecções, porque como coça, muitas vezes a gente começa a coçar, a nossa unha está suja, a nossa mão está suja, pode levar uma bactéria lá para dentro, causar uma infecção além do herpes zoster. Se for na face, pode comprometer a visão do paciente, então também requer que tenha um acompanhamento de um médico oftalmologista, né? E, como a gente falou, a neuralgia pós-herpética, aquela dor no nervo, né? Aquela inflamação lá do nervo que vai causar uma dor persistente no paciente que vai afetar a vida, o cotidiano, as tarefas que ele vai exercer. Tá, mas e aí? Não tem o que ser feito? Tem o que ser feito. E uma das principais formas de prevenção é a vacinação. Professor, mas eu já tomei a vacina contra catapora lá quando eu era criança. Então, quando eu era criança, eu fui lá no postinho e eu lembro que eu tomei a vacina contra catapora, né? Eu tenho que tomar de novo? Tem que tomar de novo. Por quê? Como eu disse, né, quando a gente vai envelhecendo, o nosso sistema imunológico também vai envelhecendo. E como o nosso sistema imunológico vai envelhecendo, ele perde um pouco, digamos assim, da sua força, né, para controlar essa doença. Então, é recomendado que pessoas a partir dos 50 anos, né, após os 50 anos ou acima dos 50 anos, tomem um reforço dessa vacina. Então, a vacina contra a herpes zoster é essencial para a proteção da saúde do idoso, prevenindo essa doença que é grave, tá? Professor, se eu tomar a vacina, 100% de chance de eu não ter? Não é 100% de chance de você não ter. Mas se você for vacinado, a chance de você ter se você ter uma lesão muito mais leve, né, com um tempo de duração muito mais curto, sem afetar tanto a qualidade de vida, é muito maior, né? Então, a vacina, ela tem uma prevenção muito grande, cerca de 95, 96%. Só que eu tenho alguns pacientes que ainda podem desenvolver, mas estando vacinado, ele tem uma qualidade de resposta, né, do corpo contra o vírus muito mais rápida, muito mais eficiente, que vai fazer com que a doença tenha um período muito mais curto, né, e não tenha tanto impacto na qualidade de vida do paciente. Então, ó, a vacina ajuda a fortalecer o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, reduzindo o risco
do herpes zoster e de suas complicações, ok? Então, como que a vacina vai ajudar? Ela vai fortalecer, como a gente disse, o sistema imunológico, ela vai diminuir a possibilidade da reativação. Lembra que eu falei que é um vírus que a gente tem lá na infância e que ele reativa depois? Se eu tomo a vacina, eu crio digamos assim, um exército de células para combater aquela doença. Então, se eu tenho agora um exército de células do meu sistema de defesa, elas vão tentar controlar, impedindo que esse vírus volte, impedindo que ele brote novamente, né? E o mais importante, mesmo a pessoa se vacinada, ela tiver o herpes, tem uma redução na neuralgia, que é neuralgia, que é a inflamação do nervo pós o herpes. Então, mesmo que a pessoa tenha, ela vai ter uma dor menor, um comprometimento menor ali na lesão, o que vai levar a uma recuperação mais rápida, com menos tempo de dor, dessa neuralgia, certo? Então, a vacina melhora muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, continuando aqui com os benefícios da vacinação, ela vai diminuir a incidência, né, porque ela tem uma boa capacidade de ajudar o sistema imunológico a controlar a doença. Então, muitas pessoas vacinadas nem vão ter essa reativação, tá? E uma pequena parcela pode ter reativação, mas mesmo assim vai ter um controle melhor. Então eu tenho menos dor e desconforto em pacientes que eventualmente ainda possam desenvolver o herpes zoster, tendo uma melhor qualidade de vida. Por quê? Porque ao fornecer ao corpo mecanismos de ataque, né, contra esse vírus, as lesões vão ser menores, a inflamação vai ser menor, então todo aquele desconforto relacionado à doença vai ser diminuído. Então, lembrando, a vacina vai prevenir grande parte dos casos. Alguns ainda podem acontecer, mas mesmo que aconteça, eu tenho menor desconforto, menos dor, menos neuralgia e mais qualidade de vida. Por isso que é importante a vacinação. Professor, mas é uma vacina segura? É uma vacina eficaz? Tá? Então, aqui que a gente pode falar sobre a segurança. A vacina de herpes zoster é uma vacina super segura, tá? Então, quando a gente vai olhar lá a bula da vacina, quando a gente vai olhar a literatura científica, a literatura médica sobre essa vacina, a gente vê que ela tem muito poucos efeitos, muito poucos efeitos colaterais, tá? Então, é uma vacina bastante segura, os efeitos colaterais são mínimos, né? Então, é uma vacina bastante segura, não está relacionada com nenhum tipo de doença, praticamente todo indivíduo pode tomar. Claro que sempre é importante, antes de tomar, consultar o seu médico, perguntar, olha, eu queria tomar essa vacina, como que eu faço e tal, até para ter uma indicação, ter uma explicação melhor, tá? E ela também é bastante eficaz, reduzindo significativamente a incidência do herpes zoster e protegendo a população, tá? Alguns estudos falam em eficácias acima de 90%, a depender da população, tá? Então, tem trabalhos que falam 92%, tem trabalhos que falam 96%, 95%, mas é acima de 90%. Então, é bastante eficiente a vacina contra o herpes zoster. Quem que pode tomar essa vacina? Então, a vacina é recomendada para todos os idosos. Todo mundo que passou dos 50 anos, independente do seu histórico, se teve já herpes zoster antes, se não teve, se lembra ou não lembra de ter tido catapora,
é recomendada a vacinação do herpes zoster, tá? Bom, temos alguns casos especiais. Então, pessoas que tiverem alguma doença significativa, então tá em tratamento contra um câncer, tá em um tratamento longo ali, tem alguma doença reumatológica. Então, essas pessoas precisam, né, consultar um médico. Na verdade, qualquer paciente, antes de tomar a vacina, é bom você ir lá conversar com seu médico de confiança, falar, olha, eu escutei numa palestra, né, sobre a vacina do herpes zoster e eu queria tomar, então eu queria saber, eu posso tomar, como que eu faço para tomar e tudo mais, né? E ele vai também explicar para você como que funciona, explicar mais os detalhes aí da vacinação. Mas qualquer paciente pode tomar, né? Então, só os pacientes que estão em algum tratamento de alguma doença mais séria, mais severa, assim, é importante consultar o seu médico, consultar o profissional da área da saúde, para que ele possa também ver ali qual que é a melhor forma, como que é esse processo para garantir tanto a segurança, né, do paciente como a eficiência da vacina, tá? Bom, mas além da vacina, tem alguma coisa que eu possa fazer para me prevenir da doença? Então tem alguns cuidados que a gente pode ter, tanto no dia a dia, como quando aparecer eventualmente a doença, né? Então sempre manter uma boa higiene, né? Lavar bem ali todo o corpo, lavar bem, manter sempre higienizado, né? Roupa sempre limpa. Para quê? Para que eventualmente, se saírem algumas lesões, elas não se espalhem, tá? Se a pessoa tiver a doença, a lesão, ter muito cuidado com a lesão, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente coça e às vezes a nossa mão estava suja, a gente pegou a mão, né, saiu na rua, não lavou, chegou em casa, está coçando, a gente, né, coloca a unha lá e coça. Nisso você vai estar transferindo às vezes bactérias que você pegou em algum ambiente para a ferida. Isso pode causar infecções nessa ferida e vai demorar mais ainda para cicatrizar, tá? Outros dois pontos que ajudam a prevenir a doença é ter uma dieta saudável. Então a gente sabe que uma dieta balanceada, com bastante frutas, verduras de diferentes cores, né? Tomar um pouquinho de sol de manhã para ajudar na produção de vitamina D, o consumo de frutas cítricas para a vitamina C, peixes, nozes, né? Diferentes alimentos vão ajudar a fornecer vitaminas ao nosso corpo. E o nosso sistema imunológico, ele precisa dessas vitaminas para o seu bom funcionamento. Então, mesmo que, mas meu sistema imunológico também está envelhecendo, mas se eu forneço a ele uma dieta saudável, vitaminas, né, uma qualidade de vitaminas, íons para ele, ele vai ter uma capacidade melhor de combater as doenças. Então, uma dieta saudável é uma questão muito importante para a prevenção. Atividade física, tá? Também é importante, porque ela vai ajudar no gerenciamento de uma outra dica, que está aqui embaixo. Gerenciamento do estresse, né? Muito tem se estudado nos últimos anos, em minha área é imunologia, então a gente acaba sempre pesquisando um pouco nessa parte, correlacionando o estresse, né? Uma vida estressada, uma vida preocupada, uma vida sobrecarregada e um mau funcionamento do nosso sistema imunológico. Então, pessoas que vivem muito estressada, muito nervosa, pessoas que vivem sempre preocupada, elas podem ter um comprometimento do seu sistema imunológico. Então, você imagina um sistema imunológico que já está envelhecendo e a pessoa ainda nervosa, ela mais vai prejudicar o seu sistema nervoso, o seu sistema imunológico. E aí,
Se eu tenho um sistema imunológico que está debilitado, a chance do vírus brotar é muito grande. Porque meu sistema imunológico, meu sistema de defesa está baixo, está diminuído. Então eu preciso controlar o estresse. Então sempre praticar exercício físico é uma forma ótima de tirar o estresse. Então fazer caminhadas, se tem a possibilidade de fazer pequenas corridas, ou ir frequentar uma academia, ou fazer pilates, ou fazer alguma atividade física. Além da atividade física, também atividades mentais, né? Às vezes a pessoa, ela trabalhou a vida inteira, aí ela se aposenta, ela fala, agora eu quero descansar. Mas às vezes ela só ficar em casa, isso pode ser um problema para a saúde mental. Porque às vezes a pessoa sempre era uma pessoa que estava muito animada, tinha convívio com muitas pessoas, agora ela se sente muito isolada na sua própria casa. Então, participar de grupos, encontrar com amigos, né, ir jogar um dominó, ir bater papo na praça, conversar com alguém, sair para tomar um sorvete, isso ajuda muito na saúde mental. E uma boa saúde mental, uma boa saúde física, uma dieta saudável vai ajudar muito na prevenção do herpes zoster. Tá? Então, claro, eu tenho o envelhecimento do sistema imunológico, mas eu também posso fornecer a ele uma qualidade melhor para que ele responda na hora que precisar, né? Porque eu estou entrando em contato com uma doença ou porque algum vírus quer se reativar. Então, essas são, né, de uma forma geral, as dicas de prevenção da doença. Bom, mas e se eu tiver com a doença? Quais são os cuidados gerais? Então, monitoramento regular da saúde, né? Procurar sempre o posto de saúde onde você está vinculado, ir nas consultas médicas, qualquer sintoma que aparecer, qualquer coisa que fugir daquela norma, do que era normal acontecer no dia a dia, procurar o seu médico. A vacinação, né, como a gente já falou, também bem importante, e ficar observando os sinais e sintomas, né? Não é que a gente vai ficar procurando todo dia, será que eu tô com herpes? Será que eu tô com herpes zoster? Não, mas começou a aparecer umas lesões na face, no tórax, tá coçando, tem aspecto de bolha, já procurar rapidamente o médico. Por quê? Porque eu tenho hoje em dia também, né, os antivirais, que são remédios contra o vírus, que podem diminuir, né, a replicação desse vírus, ou seja, matar esses vírus rápido, para que eu tenha um tratamento mais rápido, menos tempo doente e uma recuperação mais rápida. Tá? Então sempre observar, olhar, se aparecer algum sintoma, já procurar, não ficar esperando se vai piorar, se vai passar, né? Procure um centro de saúde, procure o seu médico de confiança para ver se é realmente o herpes, para começar um tratamento, tá? Aí aqui eu pus 2 depoimentos que eu achei até na internet, em alguns pacientes falando sobre as suas lesões. Aqui a gente tem uma lesão que pega da coluna aqui, toda lateral, aqui perto do braço, né? Embaixo perto da axila aqui, né? Descendo aqui também, para a região do tórax, do abdômen, né? Então, ó, que esse paciente fala? Ó, no início senti uma dor estranha e intensa nas costas, como se fosse uma queimação profunda, com pontadas, como se fosse eletricidade. Achei que fosse um problema do músculo, um problema muscular, mas em poucos dias surgiram pequenas bolhas vermelhas no mesmo local. A dor ficou insuportável, como se minha pele tivesse em carne viva. Qualquer toque, até mesmo a roupa, era agonizante. Com o tempo as bolhas secaram, mas a dor não passou. Quem que é essa dor? A neuralgia pós-herpética, né? Que foi pior. Meses depois. Então é uma doença que dura muito se a gente não tiver um acompanhamento. Ainda sentia choques e ardências, como se a pele estivesse sempre inflamada. Afetou meu sono, minha rotina e até mesmo meu humor. Se eu soubesse antes o quanto isso debilitava,
teria dado mais atenção à prevenção. E esse é de outro paciente, uma outra paciente que essa teve aqui na região da face, né? Então no começo parecia apenas um formigamento e uma leve sensibilidade na pele, como se eu tivesse me queimado, de leve, né? Às vezes a gente pensa, será que eu peguei muito sol, alguma coisa? Mas logo vem uma dor intensa, profunda, difícil de descrever. Mistura de queimação, fisgada e como se fossem choques elétricos. Poucos dias depois surgiram as bolhas vermelhas ao longo da minha face, sempre de um lado só. A dor era exaustiva, me impedia de dormir, até movimentos simples, como fechar os olhos e até comer se tornaram insuportáveis. Mesmo depois que as bolhas sumiram, ficou a neuralgia herpética, que a gente já falou, né? Aquele nervo fica inflamado, então ele continua doendo. Era como se minha pele nunca tivesse cicatrizado por dentro. Uma sensação constante de ardência e dor crônica. Nunca imaginei que algo como o herpes zoster pudesse me deixar tão debilitada por tanto tempo. Certo? Então aí dois depoimentos de pacientes só para vocês verem aí como que é os sintomas, né? Como que o paciente sofre muito com isso. Então é importante a vacinação e é importante observar, né? Uma boa dieta, uma boa saúde mental e física para evitar a doença e, se acaso parecer, ir no médico, ir no postinho rapidamente para que comece o tratamento para evitar um tempo muito grande dessa lesão, dessa neuralgia, ok? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, para contar um pouquinho sobre o herpes zoster, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, esse daqui é meu e-mail institucional, meu e-mail lá da UFMS. Vocês podem me escrever, podem mandar mensagem, eu vou respondendo a vocês as perguntas que vocês tiverem, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê numa próxima.